Olá, investidor! Aqui quem fala é o acionista e hoje vamos falar como que eu analiso uma ação. Vou mostrar o meu método para vocês e peço que vocês comentem aí e deixem o like se vocês gostaram. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, porque isso vai indicar que vocês querem mais vídeos como esse e eu vou fazendo vídeos de continuação sobre esse assunto. Então vamos lá. Antes de mais nada, lembrar vocês que esse vídeo é para uma perspectiva de longo prazo, é para quem quer realmente ser sócio da empresa. Então, se o seu foco é fazer day trade, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para aquelas pessoas que querem ser sócio de uma empresa, carregar ela por longos anos, assim dizendo, para o resto da vida, se brincar. Então, vamos mostrar logo qual que é o meu método. O meu método, a primeira coisa que eu faço é analisar o setor daquela ação. Faço uma análise macro e depois eu vou reduzindo até o micro, assim dizendo. O segundo passo seria analisar a governança. Um terceiro passo seria analisar os produtos e serviços daquela empresa. E um quarto passo, eu analiso o balanço. Então, se a empresa não passar no quesito do setor, eu já nem olho a governança. E da mesma forma, se ela não passar na governança, eu não olho os produtos nem serviços. E se eles não passarem por esse método, eu não olho o balanço. Eu vou entrar com mais detalhes em cada um para vocês verem como que eu faço. Futuramente pretendo lançar um vídeo para cada detalhezinho desse, para que vocês saibam com mais detalhe. E na prática também como que eu faço, com exemplos práticos. Nessa análise aqui, você poderia adicionar talvez o país. Mas como eu, pelo menos, sou um pequeno investidor e ainda invisto apenas no Brasil, então eu não coloco o país. O país você poderia colocar acima do setor. Ele seria ainda mais macro do que o setor. E outra coisa bastante importante ressaltar é que tudo isso aqui está interligado. Por mais que você tente avaliar o setor de forma independente, ele sempre vai estar ligado com o serviço, da mesma forma que o serviço pode estar ligado com o balanço. São muito relacionados. Então dificilmente você vai conseguir analisar eles de forma isolada. E nem é necessário você analisar eles de forma isolada. Aqui eu separei mais apenas para questões didáticas, para ficar mais fácil de explicar, assim dizendo. O setor. Como que eu analiso o setor? Eu elaboro meio que um pequeno questionário e procuro responder essas perguntas. Igual, uma primeira pergunta que eu costumo fazer para mim mesmo, quando eu vou analisar um setor de uma empresa, é se aquele setor é perene. Porque eu vou investir por longo prazo, eu quero investir para minha aposentadoria futura. Então tem que ser algo que dure pelo menos até lá, assim dizendo. E uma segunda pergunta que eu me faço é se aquele setor é cíclico. Como assim se é um setor cíclico? Existem setores na bolsa que ao longo do ano ele dá lucro e depois no outro trimestre ele dá prejuízo. Em um trimestre dá lucro, no outro ele dá prejuízo. E fica mais ou menos dessa forma. A oferta e demanda fica se equilibrando ao longo do ano. Um exemplo seria o setor agrícola, porque tem um período das safras e entre safras. Ele acaba se tornando um setor cíclico, assim dizendo. Tem o caso também da igual a Marco Polo, uma empresa que fabrica ônibus. Quando as vendas estão indo bem, eles têm um lucro muito bom, mas também por muitos períodos eles têm prejuízo. Então não é algo constante, ele tem alguns ciclos assim dizendo, e ele fica repetindo esses ciclos ao longo do tempo. Então eu prefiro investir naqueles setores que a gente fala que é cíclico, que mesmo que está indo ruim a economia, ele continua de certa forma da mesma forma, continua crescendo. Um exemplo disso seria o setor bancário, assim dizendo. Uma terceira pergunta que eu me faço é se tem perspectivas futuras daquele setor. Se aquele setor ele vai durar por muitos anos. Essa pergunta é muito relacionada com se ele é perene. Isso aqui é bom você se fazer também. Um exemplo é o caso das maquininhas. As maquininhas, ao meu ver, eles não têm uma perspectiva futura. A perspectiva futura são para os meios de pagamento. Então, se uma empresa ela vive exclusivamente das maquininhas, ela não seria perene. Aqui no caso, você pode ver talvez a Cielo. A Cielo tem as maquininhas, mas estão investindo em outros meios de pagamentos.
E eu fiz um vídeo, inclusive, falando a respeito dela. Se você quiser ver, vou deixar um card aqui, que é onde eu falo dos serviços dela. E você pode ver que ela tem outros meios de pagamento que ela está tentando inovar. E uma quarta pergunta que eu me faço é se ela é resiliente a crises. Como assim? Hoje, no dia que eu estou fazendo esse vídeo, estamos passando por uma grande crise. E estamos presenciando várias empresas passando um perrengue. A maior parte, na verdade, está passando porque é uma exceção essa crise que estamos vivendo. Uma crise de pandemia, crise de saúde. Então, praticamente todos os setores foram afetados. Mas crises econômicas tem alguns setores que sofrem mais, como o exemplo do setor de aviação, o setor de turismo e por aí vai. Então é um tipo de pergunta que eu faço. Mas se uma ação, se a empresa que você decidiu não passar por uma dessas perguntas, você corta a empresa, algo assim, você nem continua a avaliação? Aí depende. Cada um tem uma régua. Se ele começar a dar muitos não, se ela começar muitas dessas perguntas derem negativos, aí eu não avalio. Mas você tem que analisar, você tem que pôr seu racional ali. Porque quem vai escolher quem vai investir é você. Então não adianta falar que a empresa é boa ou ruim, quem escolhe no fim é você. Você também tem que fazer seus próprios critérios. Isso aqui é só um exemplo e que você pode seguir. Mas eu peço para vocês que evoluam isso, não fique só nisso. A segunda coisa que eu avalio é a governança. E o que é governança? Governança é um conceito bem amplo, bem complicado de explicar assim só nesse vídeo. Mas em resumo, no início eu avalio uns pontos mais rasos, que é o governo é sócio. Se o governo é sócio eu já não gosto de entrar, mas isso é uma coisa minha. Outra coisa que eu me pergunto, se eles têm ações ON e se o free float é alto, porque isso aqui pode representar se eles são favoráveis aos sócios minoritários ou eles não estão nem aí, assim dizendo. Se eles têm escândalos recentes, seja escândalos de corrupção, escândalos de fraude e etc, qualquer tipo de escândalo. E se a comunicação com o investidor é legal. Então essas aqui são umas perguntas básicas que eu faço para mim sobre a governança. A governança, isso aqui é a primeira parte, eu vejo isso. E depois, quando eu vou ver o balanço, eu me aprofundo ainda mais nela, vejo como que é o site do GRI, como que é a comunicação em si com o investidor de forma mais aprofundada, vejo mais comentários da galera a respeito da empresa. A governança que eu olho nesse momento é mais como que ele se comporta em relação ao investidor, dados mais rasos, como eu disse. Um terceiro ponto que eu avalio, que para mim é o mais importante da empresa, são os serviços e produtos. Não vejo muita gente comentar sobre, mas ao meu ver é o mais importante. Porque hoje a empresa pode estar dando lucro, mas se seus produtos e serviços são ruins, no futuro é bem provável que ela vai passar por situações complicadas. E o produto e serviços são resultados de todo o processo da empresa, é o resultado de todas aquelas pessoas que estão trabalhando dia e noite para aquela empresa. Então, se o resultado final deles são ruins, é muito provável que a empresa futuramente vai ser ruim, por mais que hoje ela esteja boa. Assim dizendo, analisando apenas dados frios. E quais perguntas eu me faço quando eu vou olhar os produtos? Primeiro, se são produtos de qualidades. Eu vejo se a qualidade daquele produto é boa, se a galera gosta daquele produto. Uma segunda pergunta que eu me faço é se tem perspectivas futuras. Como assim você também tem perspectivas futuras? Se daqui 10 anos as pessoas vão continuar comprando aquele produto, se as pessoas vão continuar consumindo ele. Um exemplo aqui talvez seria MP3. Hoje ninguém mais consome MP3, ninguém compra MP3, algo do gênero, algum produto que no futuro as pessoas não estarão consumindo. Um outro ponto que eu observo bastante é se eu usaria ou se eu uso o produto. Claro, nem todos os serviços e produtos da bolsa você consegue consumir, mas aqueles que você consegue, eu acho que essa é a pergunta mais importante que você tem que fazer para você, investidor. Você consumiria o produto daquela empresa que você está se tornando sócio? Se a resposta é não, eu te pergunto, por que então você está se tornando sócio dessa empresa se nem você está comprando aquele produto? O que você espera do seu cliente? Por que você quer que ele consuma um produto que nem você consome? Então, essa é uma visão minha a respeito do produto. Esses produtos que você não consegue consumir, igual os produtos da Vale, que são minérios, essas coisas, talvez você possa
ver comentários de especialistas, o que eles falam sobre, se, sei lá, aquele minério é de qualidade. Claro, eu não entendo de minério, então estou só especulando aqui, galera. E se aquele minério os clientes gostam, ou eles só compram porque é mais barato, ou se até commodity não tenha tanta diferença, mas no fim os especialistas sempre fazem alguma divisão do tipo da commodity. O petróleo mesmo, muita gente acha que não tem, mas existem divisões de tipo de petróleo. Tem o Brent, tem o WTI, por aí vai. E o que as pessoas estão falando a respeito do serviço daquela empresa? Talvez você me pergunte como que eu vou ver o que as pessoas estão falando a respeito. E eu te falo, você pode ir no Reclame Aqui, ou você pode simplesmente digitar no Google. Vai ter um monte de gente falando a respeito. Tem blogs especializados em vários tipos de produto. Provavelmente você vai encontrar um que vai estar falando a respeito da empresa que você está querendo investir, assim dizendo. E por último, mas não menos importante, e muito importante na verdade, uma das coisas mais importantes é o balanço. O que eu me pergunto no balanço? Primeira coisa que eu me pergunto é se aquela empresa dá lucro. Por quê? Porque se a empresa dá prejuízo, por que eu vou comprar uma ação que está dando prejuízo? Para mim não faz muito sentido. Uma segunda coisa que eu me pergunto é se tem caixa. Por que caixa? Porque quando a empresa tem caixa, ela se torna uma empresa mais resiliente. Ela consegue passar por crises e momentos difíceis com mais tranquilidade. E uma terceira pergunta que eu faço é se a dívida é controlada. Porque se a empresa tem uma dívida descontrolada, uma dívida muito alta, a chance no futuro dela se enrolar e acabar se complicando é muito grande. Uma quarta pergunta que eu me faço é se ela tem receita e lucro crescente. Isso mostra que a empresa está crescendo ao longo do tempo, ela não está uma empresa estagnada. Por que eu vou comprar, vou me tornar sócio de uma empresa que está estagnada? Tem que comprar empresas que elas estão crescendo ao longo do tempo. Nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas ela está crescendo. E também ver se essas receitas e lucros elas são constantes, assim dizendo. Não é algo atípico, se todo ano ela consegue um nível X de receita e não fica oscilando muito, assim dizendo. Você também pode analisar empresas que talvez não dá lucro nesse momento, mas teve uma grande mudança de governança. Talvez até tentando dar uma volta por cima, o famoso turnaround que a gente fala. Só que isso tem que ser pequena parcela da sua carteira. E essa aqui eu acho que talvez não entraria nesses cenários que eu estou te falando para você. Por quê? Porque esses tipos de empresas que estão tentando dar a volta por cima são mais complicadas, são mais difíceis de se analisar, são mais arriscadas. E eu aconselho no máximo você ter pouca parcela da sua carteira. Muito pouco mesmo, porque a chance dela se complicar é muito maior do que uma empresa que atende todos esses critérios. Então, galera, por esse vídeo foi isso. Comenta aí abaixo tudo isso que eu falei é verdade ou balela. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Falou, galera, até mais!